A sofisticação alemã, agora no Brasil. Relógios WZW, para você que é esportista. WZW, para você que é sofisticado. WZW, para você que é clássico. WZW, para você que é despojado. WZW tem o seu estilo. Jetzt in Brasília, Ohren WZW, deutsches Design. Olá, muito boa noite. Mais uma semana que começa. A chegada da Força Nacional para reforçar a nossa segurança aqui no estado do Rio Grande do Sul. Uma semana, um final de semana ainda de muita violência. Uma segunda-feira, um início de semana, todo ele com atenção voltada ao discurso da presidente afastada Dilma Rousseff, aos ditos questionamentos à presidenta, na verdade, a presidente Dilma Rousseff, na verdade, mais, digamos, jogadas ensaiadas, né, para que ela pudesse se manifestar diante das câmeras e diante dos senadores, e manifestação do governo gaúcho que mais uma vez vai fazer o parcelamento dos servidores estaduais. Com estas e outras notícias que marcam o dia, que marcam a semana, que marcam os próximos dias, as próximas horas, o Atualidades Pampa, o seu encontro com as notícias, o seu encontro com a descontração, com o bom humor, como equipe de formadores de opinião, está entrando no ar aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, mas está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, e fica aqui o nosso convite. Fique conosco, participe do nosso programa, nos ajude a fazer o Atualidades Pampa, o seu encontro com a boa informação. Fique conosco. Atualidades Pampa. Oferecimento: na poupança do Sicredi, cada centavo rende mais. É mais negócio poupar aqui. Depois de um domingo bonito, pelo menos para nós aqui da Rede Pampa e do Senar RS, de uma festa bonita, a Associação Leopoldina Juvenil, foi realmente um grande evento realizado pela Pampa, pela Rede Pampa de Comunicação e pelo Senar RS, Armando Burti. Salões da Associação Leopoldina Juvenil lotados, grande presença de público, autoridades, ministros do Uruguai, da Argentina, ministro Blairo Maggi da Agricultura, Ronaldo Nogueira do Trabalho, outros ministros não puderam vir porque atenderam uma solicitação, os ministros mais políticos mais próximos tiveram que atender a pedido do presidente Michel Temer, retornaram no sábado à noite a Brasília. Prestígio, brilhantismo, a festa correu com absoluta perfeição, um ambiente maravilhoso. Olha, todos de parabéns, os laureados receberam o troféu Senar Sul, reconhecimento ao trabalho, à pesquisa de um setor que garante o bom desempenho do produto interno bruto no Rio Grande do Sul. Uma festa que os telespectadores da Rede Pampa vão ter oportunidade de assistir na íntegra. E que uma festa que veio após a abertura da Expo Inter, que graças a Deus foi aberta no dia em que começou pela primeira vez, eu acho que na história, né? E também prestigiadíssima, Burti. Tu estavas lá? Muito, eu estava lá. Ministro Eliseu Padilha esteve aí? Esteve aí, falou em nome do presidente, o clima muito bom. Já está sendo uma grande exposição internacional, a 39ª Expo Inter, que eu acredito vai bater recorde de público. E eu quero aqui parabenizar o secretário Hernani Polo, secretário da Agricultura, e o Sérgio Bandoca, que é o diretor do Parque de Exposições, lembrando sempre que o vendaval que nós enfrentamos aqui na região metropolitana, lá em janeiro, destruiu muitos pavilhões, houve necessidade de um esforço mais do que redobrado e o parque está em perfeitas condições, as reconstruções a tempo,
Parabéns ao Sérgio Bandoca. Que bom. Mas falamos das coisas boas todas que aconteceram neste final de semana, mas não só vivemos de coisas boas no fim de semana, né, Carla Krieger? É verdade, a violência, para variar, graçou pelo final de semana. Um soldado foi morto na Zona Leste, estava com seu carro estacionado, um carro cinza, jogando futebol, uma hora de lazer, e dois, bandidos entraram no campo de futebol e perguntaram de quem é esse carro cinza. E assim que ele disse que era dele, eles fuzilaram o tal do soldado, né? Mais uma vítima perdida. Mas estamos aí, né, com a Guarda Nacional. 120 soldados da Guarda Nacional que começam a atuar amanhã em Porto Alegre, que hoje já estiveram no centro, onde tem as câmeras, né, de monitoramento da nossa cidade, e já deram uma olhada, porque não conhecem bem Porto Alegre. Aliás, não conhecem, né, Porto Alegre. No final de tarde iam nos lugares em que a violência está pior, e amanhã, depois das 6 horas da manhã, que vai ter uma cerimônia, eles vão começar a atuar conjuntamente com a brigada, porque eu acho que isso é importante. Eles não vão ficar isolados, né, Burdi? Porque eles isolados, eles não valem muita coisa, porque eles não conhecem, tem que somar, né? Tem que somar. Então vai existir uma cooperação entre a Brigada Militar e a Força Nacional. Claro que é uma coisa paliativa, claro que as coisas não vão se resolver com a Força Nacional, mas enfim, pelo menos, né, a gente recebeu alguma resposta do governo estadual quando a população conclamou o governo estadual na sexta-feira, depois do que foi a gota d'água, que foi o assassinato de Cristine, né, 44 anos, a mãe que estava esperando o filho, junto com a filha, na porta do colégio Dom Bosco, aqui na capital. Magda, ontem à noite, durante a festa, eu conversei com o governador do estado, conversei com alguns secretários, com deputados, e a boa notícia é que vão achar dinheiro em algum lugar. De algum lugar vão tirar, vai dar chiado, ranger de dentes e tal, mas vão tirar para suprir essa carência brutal da segurança pública. Claro que a Força Nacional, com 120 homens, não vai resolver muito pouco, vai dar um susto e tal, daqui 20, 30 dias eles precisam voltar para Brasília. Então, a decisão do governo, ainda que tardia, é esta, de algum lugar, e eu tenho aqui dito, repetido, até cansar, um estado que tem um orçamento de 28 bilhões e meio, de algum modo é preciso encontrar os recursos que possam permitir a contratação desse contingente imenso que falta. São os vazios, porque muitos se aposentaram e não houve o preenchimento dessas vagas. Só na região metropolitana, só aqui no policiamento da capital, são 3 mil soldados a menos. Então, felizmente, essa decisão o governo tomou. Tem uma outra coisa também que o governador falou entre esse final de semana e a segunda-feira, que eu acho que vem até ao encontro do questionamento feito pelo Chicão na sexta-feira. O governador foi muito claro. O vice-governador não será o secretário de segurança. Nós teremos um secretário de segurança com um perfil de secretário de segurança. Que não seja político. Que não seja político, que seja técnico, enfim, que foi o que ele disse. Hoje ele é coordenador, né, desse grupo que se criou. Lembrei, né? Lembrei inclusive do Armando Burdi, né, conclamando exatamente isso, né, essa criação. E ele disse o seguinte, que vão precisar de uma aquisição emergencial de viaturas para as polícias e que tem que ter ampliação das vagas nos presídios, o que a gente já fala há muito tempo. O presídio de Canoas, 99%, né, tá acabado. Agora falta 1%, não acabam nunca. A minha pergunta é, essas armas que são apreendidas pela polícia e as viaturas e os carros dos bandidos que também são apreendidos pela polícia, por que eles não se transformam em instrumento da polícia? Por que não são? Isso para mim é uma coisa tão prática. Por que não acontece? Eu não sei. Não precisa muito, né, para isso acontecer. Havia uma prática, Carla, de passar um rolo compressor em cima dessas armas, destruir as armas. Não tem que destruir nada. Pelo amor de Deus, armas... eles estão com armamento pesado, né, poderoso, de última, né, geração, vamos dizer assim. Há uma instrução agora no sentido que a polícia, claro, depois de verificadas as condições de arma por arma, venham elas ser utilizadas pelos policiais. É o mínimo que se espera. A quem interessar possa, interessa a muitos, que eu sei, um nenê, conhecido também como Gustavo Vitorino,
né? O Nenê está na Expo Inter. Fazendo anarquia lá. Durante esta semana ele estará todo tempo, toda semana lá, ele está desde sábado lá pela Rádio Pampa. Então vocês vão só saber notícias dele ouvindo a Rádio Pampa durante o dia todo. Mas a situação do nosso estado é a situação do nosso país, de outros estados, né, do país todo, obviamente, e já vamos falar sobre a participação ou o dia hoje que está todo voltado basicamente a Brasília, onde a presidente afastada Dilma Rousseff está participando lá no Senado, mas um pouco que retrata também a situação e o estado de boa parte da população é a notícia que o Marne vai ler aqui, vai reproduzir para os senhores e que durante todo o dia todos nós lemos também. No Rio de Janeiro. No que aconteceu no condomínio do Rio de Janeiro. Num condomínio classe A no Rio de Janeiro. Eu tive, até a última vez estive no Rio, passei por lá, no Recreio dos Bandeirantes, é um local muito bonito. É o final ali da Barra da Tijuca, e o transporte, tudo é maravilhoso no Rio de Janeiro. Esse cidadão estava desempregado, atravessando um grave problema financeiro, resolveu matar a facadas a sua esposa e jogar os 2 filhos de 11 e 8 anos ou 9 anos, jogar do 18º andar e logo depois ele se joga. Ele deixou, eu até fico com falta de ar em passar isso, porque alguém matar os seus filhos. Ele escreveu uma carta e nessa carta ele disse o seguinte, que não queria ver os filhos passarem necessidade e por isso ele resolveu pôr termo ou terminar por término a vida desses seus filhos e também da própria esposa. A primeira coisa que se faz quando se não se tem dinheiro, primeiro deixar de morar na Barra da Tijuca, na Recreio dos Bandeirantes, vão morar em Cascadura, Meire, Irajá, tantos lugares que se mora no Rio de Janeiro se pagando aluguéis de R$1.000 e poucos por mês. Segundo lugar, o sujeito matar 2 filhos, 2 meninos, ele empurrou, chamou, vem cá meu filho, já atirou. E logo após se joga atrás do 18º andar. As crianças já chegaram mortas lá embaixo. Este acontecimento trágico no Rio de Janeiro fez com que toda a cidade, que alegra a cidade do Rio de Janeiro, passasse um dia realmente terrível. Porque este é um crime de um cidadão que só olhou seu próprio umbigo, quer dizer, profundamente egoísta. Não me venham dizer, os caras já ligaram lá para a rádio dizer, tem que ter pena dele também, que ele era um infeliz. Mas infeliz por quê? Se o cidadão toma a decisão de matar os seus 2 filhos, a própria esposa e se matar, ele no mínimo é maluco, no mínimo tem algum problema, sei lá o que esse camarada fez. Esse crime me deixou profundamente traumatizado e horrorizado. Você vê como a situação que todos nós estamos enfrentando. Devido ao problema econômico financeiro, ele toma essa atitude, dona Marta. Ele estava doente, né? Só pode ser uma coisa horrorosa. Só pode ser adoecido. Mas as pessoas adoecem com isso, né? Chicão Tofani, deixa eu te fazer uma pergunta. Madame. Olha, Chicão Tofani, eu estou muito curiosa e vou ler aqui em público, obviamente, que é o que eu faço sempre, um e-mail que te mandou um telespectador muito agradecido, como se diria, assim, ó. Boa noite. E ele não omitiu o seu nome. Meu nome é Jorgemar Bernasconi. Assisto o programa sempre e sei que vocês estão sempre tentando ajudar. São pessoas entendidas, inteligentes e bem-humoradas. O motivo do meu e-mail é para agradecer a atenção que o senhor Chicão Tofani me dispensou ontem. Entrei no Face dele para perguntar a ele onde existem mulheres com carro que saem a passear por aí. Ele queria saber isso aí. O Chicão gentilmente me informou o local certo mesmo, sendo o horário do almoço. E eu tenho certeza que qualquer um de vocês fariam o mesmo. É isso que torna vocês tão especiais. Não, mas daqui é o seguinte. Olha que maravilha. Na realidade, o amigo queria saber qual a cidade do Rio Grande do Sul onde as mulheres têm mais mulheres com automóvel rodando. Óbvio, Porto Alegre é a cidade maior, mas Porto Alegre é muito grande, então tem que ver na área de logística per capita. E na per capita é Novo Hamburgo e Caxias do Sul.
Por quê? Porque Novo Hamburgo e Caxias do Sul são cidades onde as mulheres trabalham muito em cidades laterais, como São Leopoldo, Estância Velha, Sapiranga, até Porto Alegre. Então precisam do automóvel. E Caxias também, porque Caxias faz parte daquele tripé. Caxias, Garibaldi, Bento. Farroupilha. Mas também entra Carlos Barbosa. Então a mulher usa muito o automóvel e menos o transporte público. Então ali um garanhão bem dotado, que nem ele, já tem uma mulher, ele seria o José Gasolina, é uma versão. Tem a Maria Gasolina, mas José olha que Gasolina. espetáculo. Isso é uma análise antropológica sobre o comportamento da sociedade. Não, tá aí, mas olha, e foi eficiente, Chico Altofani, porque o telespectador agradeceu. E é a Distância Velha que vem este outro e-mail que diz o seguinte: boa noite, Magda e bancada. Impressionante a quantidade de admiradores que vocês possuem aqui, Estância Velha. Toda a bancada sem ressalvas. São pessoas de todas as tribos, todas as idades, todas as formações que admiram e respeitam muito vocês. Não sei em outras cidades, mas aqui são unanimidade. Por favor, mandem um abraço aos seus seguidores de Estância Velha. Saudações, Eduardo Bauerman de Estância Velha. Então, abraços e beijos. Abraço. A todas as tribos, seguidores, seguidoras, idades, formações que admiram e respeitam os integrantes dessa bancada. É verdade. Né? Mandem braços e beijos, gurias. Parem de escrever. Beijo. Olá, aqui no WhatsApp. Boa noite. Vocês acham que 120 soldados da Força Nacional irão intimidar a criminalidade? Faltando 2.000 militares no Rio Grande do Sul? Jorge Silva, de São Leopoldo. Essa eu vou te responder. Só tem uma forma. Esse número, que eu acho um número assim meio a conta-gotas da Guarda Nacional, eu acho muito pequeno. Né? Ele deveria de ser no mínimo 500 para zonear a cidade e colocar batalhões da polícia, dessa guarda, em esses pontos estratégicos, é assim que se faz as cidades quando perde a Guarda Nacional. Mas, como veio 120... eu acho que a saída tem que ser... Essa Guarda Nacional não pode ir para o presídio. Ela tem que ficar meio uma SWAT da vida. Não, mas não ela vai. tem que ser uma... Aconteceu um evento em tal local, um batalhão dela vai. Ela tem que ter essa mobilidade. Eu acho que ela não vai coibir esse assalto de rua, que é o que mais a gente tem medo. Mas eles vão estar na rua, Chicão. Mas eu acho que isso vai ser difícil, porque a cidade é muito grande. Eles têm que ficar, ao meu ver, nas partes, por exemplo, saída de Cachoeirinha para Cis Brasil. Com barreiras, nas saídas. Mas é isso que eles vão fazer. Eu acho que essas localizações... É isso que eles vão fazer, conferindo o carro, Mas eu acho, Magda, que a Guarda Nacional, o fator mais é psicológico. Porque ela é uma guarda que ela vem para cá, ela vem para ir para bola dividida. Ela não vai querer fazer lobby com o bandido. Claro que não. Ela vai atirando. Eu acho que nesse aspecto aí pode ser de... Luciano Fontes diz o seguinte: secretário de Segurança tem que ser algum comandante da brigada. É gente que entende do riscado. E o Clóvis de Canoas pediu para avisar o Marne que o homem que matou a mulher e os 2 filhos, ele não estava desempregado. Realmente, Marne, ele não estava desempregado. Ele estava... o que foi? Atravessando uma grave crise financeira. Exatamente, ele estava na TIM, daí pediu para sair da empresa TIM há 2 meses atrás, foi para uma outra empresa, mas estava desconfiando que iria para a rua porque tinha feito alguma coisa errada, que já não era copiado nos e-mails, e isso também está na carta. Então, que ele estava neurótico, que ele realmente ia ficar numa situação financeira muito difícil. Ele não estava bem. Foi isso que aconteceu. Agora matar os 2 filhos e a esposa. Que as pessoas, os colegas da TIM, ficaram impressionados. Porque ele era uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa que levava os filhos junto, de vez em quando. Disse que era uma pessoa super normal. Sabe quem me lembrou? Vocês lembram que uma empresária aqui de Novo Hamburgo, se eu não estou equivocada, que tinha sobrinhas, marido, ela também fez mais ou menos a mesma coisa. Ela tinha quebrado a empresa, uma coisa assim, e ela acabou matando um monte, assim, o marido. Que desespero, né? Aliás, nós temos um amigo querido que fez isso. Que também fez isso, né? Muito querido, meu e seu. Ficou bem... Bom, vamos externar aqui, Vamos a Brasília, como se diz, vamos falar sobre o que ocupou. Querida Lady Magda e bancada, diz a dona Alzira, não posso deixar passar a oportunidade de declarar minha indignação da postura da ex-presidente do nosso querido Brasil. Além de um discurso com vários erros de português, acho que não teve ela quem
o redigisse e fala em pátria educadora, as respostas usando de deboche com os que a questionavam. Sim, foi torturada, mas esqueceu de dizer que foi e continua... Bom, aí a dona Alzira usa uma palavra pesada, sendo uma ladra, assaltante. Hoje ela é quem está nos torturando. As bolsas, esmolas de cotas para a pobreza levou o nosso Brasil, péssima educação, desolado país. Fico muito triste, pois o povo é maravilhoso, trabalhador e tem moral sim. Abraços e que a bancada maravilhosa nos dá momentos de alegria, mas também realidade. Alzira Deber. E esse é o sentimento da maior parte das pessoas que assistiram nossa transmissão. Eu resumo em 5 pontos. Vamos o que se ouviu até agora. Primeiro, perguntas conhecidas. Segundo ponto, respostas mais do que conhecidas. Terceiro ponto, a formalidade processual obrigou a presidente a dar esse depoimento. Quarto, o que a presidente disse não mudará absolutamente nenhum voto. Então, a minha conclusão é de que nós estamos gastando o dia com palavras ao vento. Nada mais do que palavras ao vento. Eu tenho mais a acrescentar, meu caro Burti. Primeiro, todas as manifestações, Salvador tinha 50 pessoas. Ali em Brasília, praticamente ninguém. Algumas pessoas foram lá e não se mostraram a favor dela. Ela achou que todo mundo, o Brasil iria se unir, o Brasil iria clamar: fica, Dilma, por favor, você é a nossa redentora, você é maravilhosa e tal. E não aconteceu absolutamente nada. E você tem total razão. Isso não vai mudar nada. Quando chega o Garibaldi Alves, que foi ministro da Previdência do governo, dizer, numa entrevista na televisão que eu assisti, dizer o seguinte: olha, durante todo o tempo que eu fui ministro, ela sequer me recebeu. Onde o Cristóvão Buarque diz: olha, eu sei que vou perder muito, mas vou votar a favor do Brasil e contra a permanência dessa senhora. Quando duas pessoas, o Cristóvão Buarque, que para mim é um dos maiores homens desse país, porque tudo que ele fala em termos de educação, de conhecimento, de cultura, e toda pessoa que ama livros, que não é uma apedeuta, como o seu Lula é um apedeuta, essa é a palavra correta, uma pessoa que não gosta de livros é um apedeuta. Entendeu? Quando se vê justamente pregar ao contrário, como essa telespectadora disse, os erros crassos de português, um exercício fraco de semântica dessa senhora, em todo dia, ela passou o dia inteiro na televisão falando, eu não sei como é que ela aguentou, sei lá, não sei como é que ela vai aguentar tudo isso, para uma coisa que todo mundo sabe que vai acontecer. Todo, inclusive o próprio partido, que é um jogo jogado. É uma formalidade, sim, faz parte, é o processo. Mas aí a pergunta... Sim, mas ela poderia não ter ido. Poderia, mas vai perder a oportunidade. Mas aí não é La Dernier, né? La Dernier. Está dentro da formalidade a possibilidade de acusada falar. Ela se apresentou para dar a versão dela, sabe que está perdida. Agora, os 81 senadores também não querem perder a oportunidade dos holofotes. Claro. Porque eles poderiam também nos poupar. Agora, acho que a audiência baixou muito em relação às ocasiões anteriores. Mas não querem perder a oportunidade de ir para a tribuna e fazer discurso. Ela tinha direito de se defender. Né? Claro. Então ela tinha tempo, sei lá, para falar. Sim, falou, continuar falando. Tá, e os outros tinham o direito de falar qualquer coisa ou de perguntar. A ideia é perguntar. Tá, mas eles não perguntaram. Não perguntam. Eles não fazem pergunta, eles fazem uma conferência e perguntam. Não fazem uma conferência. Mas teve pessoas, por exemplo, alguns deles sequer perguntaram. Não perguntaram. Vou dar um exemplo. E aí eu te pergunto, o presidente não poderia ter dito, não, o senhor não vai falar, o senhor vai perguntar? É que o Lewandowski, o ministro Lewandowski... Está cansado. Primeiro, é uma pessoa educada, ele não quer molestar o senador, que afinal é um parlamentar. Mas se não é para perguntar, o senhor não vai falar. Mas ele não tem condições, de interromper. A pessoa vai fazer uma pergunta, ele vai ter que fazer isso tudo. O que ele fez, né? Ele cortou. Cortou o microfone. Uma que outra vez. Acabou o seu tempo. E qual é a sua pergunta, por favor, conclua. Mas, por exemplo, Roberto Requião, que é do PMDB, se declarou meu amigo Temer, mas ele é contra o impeachment e aquela... Roberto Requião é uma das maiores metralhadoras giratórias do país. Ele fala mal de tudo e de todos. Eu conheço, já entrevistei várias vezes, mas ele é assim. Então ele foi lá e fez um discurso de 8 minutos, não perguntou absolutamente. Terminou o discurso, ele foi embora, não fez pergunta. Então, numa sessão tumultuada como essa, olha, até que se comportaram, mas fugiu daquilo que deveria ser. Pergunta rápida, resposta rápida. Eu repito,
Perguntas conhecidas, respostas mais do que conhecidas. Não tem absolutamente nada de novo. Nenhum fator novo, não é um fator determinante, né? Sabe, eu estava lendo um telegrama, eu sou da época do telegrama ainda, do The Guardian, que a democracia no Brasil e tal. Isso aí está ficando muito ruim para nós lá fora. Para nós. Mais uma vez ela fala em golpe. É golpe, isso, é aquilo. E nós estamos obedecendo todos os parâmetros jurídicos necessários para o impeachment, como aconteceu com o Collor. Só que o Collor era 99% do povo brasileiro que estava contra o Collor. Dona Magda, eu queria fazer uma revisão histórica. Faça. Que a senhora Dilma Rousseff, ela agiu com falta de verdade. Na realidade, se ela foi torturada, ela torturou. Porque a dona Dilma Rousseff esteve naquele célebre episódio do sequestro do embaixador americano Charles Albright, que inclusive foi um gabeira, teve um filme aqui, Companheiro, e ela fez parte daquele pessoal que sequestrou uma pessoa e colocar no porta-mala, exigir resgate para aqueles movimentos terroristas na época, porque era terrorista na época mesmo, isso aí é torturar. Então, ela dizer que foi torturado, isso aí é para fazer aquela história da esquerda. Sempre a esquerda é torturada e nunca tortura. É uma coisa assim, falta de visibilidade e de verdade com a história. Posso deixar uma pergunta no ar, meu caro Chicão? Se fosse a esquerda que tivesse dado um golpe em 1964? Aí seria o que aconteceu em Cuba. Quantos mortos? Por que a palavra paredão? Porque Ernesto Che, que era o bonitinho, argentino, doutor, filho de um médico, era médico, que teve no filme, que inclusive Benício Del Toro encarnou o personagem dele, Rodrigo Santoro, é uma figura emblemática, foi um bandido que teve na América do Sul. Ele matou numa vez, na Baía de Porcos, quando foi ser pegado Fulgêncio Batista, o soldado, num paredão, mais de 3 mil pessoas. Inclusive, uma das grandes coisas que o exército boliviano fez foi matar ele na Bolívia, porque ele exportava terrorismo. Ele era um terrorista de marca maior, Ernesto Che Guevara. Esse é adorado pela esquerda. Então... Eu estava relendo nesse final de semana um livro sobre a história do Stalin. Stalin, esse, pelo amor de Deus. Esse é um ditador canalha. Isso não vale, matou mais de 20 milhões de russos, a maioria de fome. E os adversários políticos que estavam presos por ordem dele eram visitados e ele perguntava: você quer se suicidar ou você quer morrer no paredão? Nossa. Ele fazia essa pergunta para as pessoas. Matou 20 milhões em nome da causa da utopia comunista. Qual foi a grande utopia? Qual foi a grande utopia do século passado? O comunismo. Ele assumiu e com mão de ferro, durante mais de 35 anos, comandou. Mas que horror. Mandava para a Sibéria assim... Sim. 3 lotados, as pessoas morrendo de frio. Tem um filme para o telespectador ver esse fato que você falou, muito legal até de ver com o Warren Beatty, o Reds, que é sobre a Revolução Russa. Um horror foi aquilo. E um dos maiores massacres efetuados por esse senhor Joseph Stalin foi o massacre de Katyn. Katyn, na Polônia, onde foram assassinados 4.500 oficiais e suboficiais do exército polonês, quando a União Soviética entra na divisa ali no território polonês. 4.500 foram simplesmente enterrados, colocados cal por cima, foram descobertos depois e ele negava, até que em determinado momento foi comprovado que esse massacre de Katyn foi ordenado por este canalha, como disse o Budi, chamado Joseph Stalin. Todas as estátuas dele foram derrubadas na Rússia, todos os monumentos aí, tudo que tinha o nome de Stalin foi retirado, porque esse cidadão foi o maior canalha da história, expulsou a comunidade judaica, matou os judeus naquela época. É inominável o que se pode falar a respeito desse senhor Stalin. Eu e minha esposa gostamos muito de vocês, mas por favor respondam minha pergunta: por que não se fala em mudança nas leis no judiciário? Esta é a saída, vocês não concordam? Abraços, Miguel Vargas, de Passo Fundo.
É uma das saídas, né? Uma legislação mais severa, né? Discutir a pena de morte, sim, que todas as pessoas, ou parte, né? Parte das pessoas são favoráveis. Estão começando a ficar favoráveis, né? Exatamente. Não eram, mas estão começando, assim, num último suspiro a ficar favorável. Mas vocês estavam falando em território de guerra de anos atrás, e agora eu trago hoje um território de guerra do atual, que é a internet, que é o Facebook, e são as redes sociais. Porque o que a gente percebe? Quando agora começou de novo o processo de impeachment, houve de novo um acirramento de ânimos nas redes sociais, no Facebook e em especial, né? Então, assim, ou as pessoas são coxinhas, ou as pessoas são mortadela. Não existe um meio termo. Quer dizer, ou as pessoas que estão a favor do processo de impeachment são uma elite branca que não gosta de negros, que não gosta de pobres, sabe? Que não aceita que negros andem em avião e etc. É um discurso tão pequeno, no meu entendimento, tão pequeno. As pessoas não se dão conta que nem todo mundo é igual. Alguns pensam de um jeito, outros pensam de outro jeito, e tem a possibilidade de achar que o impeachment tem que acontecer. Então, quer dizer assim, e nada se constrói, ao mesmo tempo que poderia ser uma ferramenta tão instrutiva e tão construtiva ao trocar ideias, mas não são farpas a todo momento. Então, um coloca uma opinião, o outro já xinga de um lado, já xinga do outro, e assim acabam amizades, Magda, Beatriz. Nos últimos tempos é o que tem acontecido. Várias amizades que foram terminadas em função dessa política que não vale uma amizade. Nem de um lado, nem de outro. E a internet, o Facebook, são instrumentos que surgiram para aproximar as pessoas, para estabelecer uma comunicação mais direta, uma manifestação mais espontânea, e está servindo para um acirramento dentro da sociedade. Para ódio, é ódio. Para ódio. O Estado Islâmico usa o Facebook para mostrar as execuções. É uma pena que isso esteja acontecendo. Uma coisa maravilhosa, uma ferramenta maravilhosa. Uma ferramenta muito boa. Eu publiquei, enfim, uma opinião que eu tinha, depois que eu li um post de um amigo também, que eu fiquei bem indignada com o post dele. Disse assim, eu não vou responder o post dele, mas eu vou questionar da minha forma, enfim. E uma dos comentários foi do Jorge Orlando, que eu concordo em gênero, número e grau. Todos estamos mergulhados em tal indigência moral e política que não conseguimos sentar em volta de uma mesa. É no hiato da comunicação entre um e outro degrau social que os extremistas se posicionam para fortalecer seu radicalismo. A cada colocação que alterno, ele falando, entre postagens e comentários em postagens alheias, sou qualificado ou de petralha socialista ou de coxinha fascista. E exatamente por essas desinteligências não encontramos uma solução para problema comum, qualquer que seja. E essa é uma grande realidade. Infelizmente, a gente poderia se comunicar, conversar e dizer, por que tu acha isso? Por que tu acha aquilo? De repente, tu estás errado nisso, eu estou errado naquilo. Não, mas é assim, é uma agressão a todo momento. Né? É triste. E a Receita Federal chegou no Instituto Lula, aplicando multas severas, porque desvio de dinheiro, etc. Eles tinham isenção fiscal, não pagavam impostos. O Instituto Lula não pagava imposto. Meu Deus! Não paga imposto! Não, é inacreditável. Então a Receita Federal não sabe se vai multar entre 8 e 12 milhões de reais. Porque as palestras, as ditas palestras que o Lula cobraria 200 mil, sei lá quantos mil, não foram feitas em realidade. Foi apenas uma plástica colocada para justificar. Elas não existem, né? Não existem essas. Então, para esquentar dinheiro. Para esquentar. E a Receita Federal... o presidente da República era uma lavanderia. Mas da forma mais amadora, né? Mais amadora, né? Ou seja, certos de que não ia dar nada, né? Certos da impunidade. Continuação do poder. É isso que é complicado. É complicado. Falando em complicado, mais uma vez os salários dos servidores estaduais será parcelado. Estamos no mês 9 e é a 7ª vez consecutiva que o salário será parcelado. Deverá pingar, literalmente, a conta-gotas, cerca de R$1.000 nesta quarta-feira na conta dos trabalhadores. Hoje eu conversei com um colega do jornal O Globo, ele foi para o Rio de Janeiro. Não sei como é que está a situação financeira, Espírito Santo, ele que faz
cobertura da área econômica, e ele se reportou a uma entrevista que eu já tinha lido do governador interino Francisco Dornelles, que é um grande economista, foi ministro da Fazenda, sobrinho de Tancredo Neves, e nessa entrevista ele me lembrou que o governador disse claramente: salários de outubro, novembro, dezembro, 13º salário, nenhuma perspectiva de que não venha a acontecer. Inclusive, assim, o governador disse que será ao estilo Casa Bahia. Mas Casa Bahia, em 32 prestações. Que horror. Se o senhor Klein souber disso aí, o Klein. Olha, Samuel Klein, grande figura. Nós recebemos muitos e-mails, entre eles através do nosso serviço de atendimento ao telespectador, enfim, e recebemos as mais diversas denúncias, né? Entre elas a de que o problema da Secretaria de Segurança não estava ou não está em quem quer que seja o secretário de Segurança, e sim nos assessores que dela se apoderaram desde o início deste governo. Ou os senhores acham que Vantuir Jacini veio com conhecimento de causa e autonomia? Veio apenas em busca de um cargo, é o que dizem. E pedem, obviamente, sempre a descrição do anonimato. E assim são as coisas que se recebe aqui. Tem um telespectador nosso, Douglas Fraga, que agradece se nós lêssemos o e-mail dele, mas ele faz uma série de questionamentos, de coisas que já passaram. Muito extenso o teu e-mail, não vou conseguir ler e questionar a bancada sobre cada um dos questionamentos, Douglas. Desculpa, não é má vontade minha, mas aí eu vou limitar só ao teu e-mail. E o nosso telespectador Manuel Azevedo também, indignado com reportagens que viu sobre o Festival de Cinema, sobre pessoas que, disfarçados de socialistas, empunharam cartazes, leram frases de ordem, muitos nem são a favor, mas para não contrariar pessoas influentes se manifestaram, expressa o seu repúdio por misturar cultura com essa porcaria de política. Mas é que tudo que dá um pouco de visibilidade, sempre tem os grupos que aproveitam, seu Manuel Azevedo. E aí, sabe como é? Sai na mídia, né? Sai na mídia. É. Agora, o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, semana passada já falei da entrevista que escutei dele, e uma das colocações foi exatamente sobre o salário dos servidores. Ele indagou o repórter: se tu não recebesse o teu salário, tu irias trabalhar? Ainda mais arriscar a sua própria vida. Exatamente. Então, assim, para começar, tem que pagar em dia o servidor público. Para começar. O servidor ir para a rua com vontade, disposição, pelo menos está recebendo seu salário. É o mínimo que se espera, né? É o mínimo de dignidade da pessoa. É o mínimo. E o secretário Beltrame está deixando o cargo. Tá, né? Está deixando. Mas vir para cá nem pensar. Ele é de Santa Maria, né? Mas não quer Ele é dizer de Santa nada, Maria. né? É da Polícia Federal, assim como o secretário Jacini, que tinha exercido o cargo em outro estado, veio para cá, mas está tão tumultuada a situação da violência, o que mais nos choca é a morte. E hoje, ao contrário do que ocorria até, me lembrar, 4, 5 anos atrás, hoje, na guerra do tráfico, não tem mais conversa. Não. É tiro direto. Por isso que nos assusta este número de homicídios crescente. Mas o número de homicídios, em grande parte, com exceção das pessoas de bem, que são assaltadas quando chegam com um carro de noite ou saem de manhã, em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer zona da cidade e das cidades, é que o tráfico, ele é tão acirrado. O rendimento é tão grande, o lucro é tão grande, que por uma esquina, que eles chamam drive-thru, onde as pessoas passam o automóvel e compram a droga, a briga por esses pontos é tão grande que um precisa eliminar o outro. Claro. Então é morte, morte e mais mortes. Para se contrapor a isso, não é apenas o título de secretário, é um estilo de comunicação que o comandante da segurança pública precisa ter.
Por quê? Porque nós estamos vivendo uma região metropolitana e as pesquisas, os levantamentos mostram, tem um eixo que vai de Porto Alegre a Caxias do Sul, passa pelo Vale do Sinos e sobe até Caxias do Sul. Este é o núcleo do maior número de homicídios. Aí que a polícia precisa... Isso é estratégia. Agora, para executar uma estratégia, precisa de um secretário que seja um misto de competente, competência técnica, conhecimento da segurança e competência na comunicação. Porque nós temos uma polícia civil competente, temos uma brigada militar competente, e nós precisamos de alguém muito competente, muito articulado para costurar isso aí. Dona Magda, eu queria que você me definisse como é que tu explica que o cara esse que realmente matou, que aquela foto assim horrível, que chocou todo mundo, desnecessária na rede da social, mulher inocentemente, uma falta de respeito com os filhos, com a família desta moça. Do carro, parecia um atentado do Estado Islâmico. Eu te faço uma pergunta para ti, Magda. Como é que esse bandido, ele foi preso e solto 2 vezes por 2 juízas diferentes? Está na internet, inclusive o nome das juízas. Chicão, este é o problema fundamental da liberação de assassinos. Mas o juiz não pode dizer, porque eu não vou te liberar, é azar? Não, aí não ele tem. Pode, ele pode. Por que ele não faz isso? Não tem lugar, não tem lugar nos presídios. O mal, sabendo que 75%. Leva para casa, juiz. Leva para sua casa. 75% dos autores dos homicídios são reincidentes. E eles saem na condição de do regime semiaberto e cometem novamente os crimes. Esta é uma conclusão evidente. É preciso aumentar com urgência. Mas é urgência urgentíssima o número de vagas nos presídios. Piratini deve ter um quarto. Não tem, deve ter um albergue lá. Deve ter. Dona Magda. Um albergue lá. O matador do John Lennon, um cidadão chamado Mark Chapman, era jovem quando matou o Lennon. Em 1980, ele foi condenado a 20 anos de cadeia ou prisão perpétua. A cada 2 anos, ele pede para entrar em liberdade condicional. E simplesmente, não. Vai ficar na cadeia até morrer. Está com 61 anos, foi para a cadeia com 25 anos de idade. Mas eu acho que o juiz pode sobrepor isso aí, dizer, não vou te soltar e deu. Não, leva para casa. Eu também acho. Eu acho. Porque se é uma questão de interpretação da lei... Não precisa de juiz, para o computador lá, plim, sai embora. Olha aqui, agora... Quem está num lugar que nós temos que mandar beijo. Boa noite, Magda. Me chamo Franciele e moro em Viamão. Sempre assisto vocês acompanhado do meu esposo Maurício e da nossa Luísa. Deve ser a filha. Hoje estou acompanhando o programa com a minha companheira de quarto, Caroline. Estamos baixadas na Santa Casa. Manda um beijo para nós, por favor. Abraço para todos. Um grande abraço. Beijo, grande querida. Abraço. Que se recupere, Beijo, Franciele. Espero que tu saias logo daí. Mas sei que na Santa Casa tu és uma privilegiada que está conseguindo um lugar aí no hospital. Esse WhatsApp que eu recebia de um amigo meu e teu amigo também, o empresário Léo Yushin, que ele diz o seguinte, que o presídio de Canoas está pronto com 2.800 lugares. Sim, mas é isso que nós... Mas a pergunta dele é a seguinte, por que não funciona? 2.700 lugares. Porque é 99% concluído. Não, mas ele disse que está pronto. Não, praticamente 99%. Mas a arena foi inaugurada com 90%. Tinha cimento no dia da inauguração, o Campo do Grêmio está lá. Não, falta interesse. Falta interesse. Tá. Mas eu acho que agora vai. Interesse, como diria o doutor Leonel. Interesse. 2 anos pronto. Esse é o grande problema do nosso país. Daqui a pouco ele já está sucateado. Sabe o que é, meu amigo Chicão? Falta disciplina. O processo é anárquico. Quando todo mundo manda, ninguém obedece. A confusão, não tem governo em realidade. Não se vê um governo firme, posicionado, em que se diga, pô, eu tenho que respeitar cidadão. Se eu não respeitar, eu vou me dar mal. Então, as pessoas, os bandidos, só entendem essa coisa chamada disciplina. Por que São Paulo melhorou? Porque tocaram bala. Tava lá, rota, garra, tudo mais, tocaram bala. Não adianta, bandido é bandido. Então nós vamos continuar sempre sofrendo com medo de sair na rua. Claro que alguns lugares têm proteção, outros não têm proteção. A grande maioria não tem proteção. Agora, sinceramente, eu não sei onde é que nós vamos acabar com tudo isso, né? Não sei. Olha, tá difícil a situação, dona Magda. É verdade. Nosso telespectador
José Brant diz o seguinte: avisaram o Marne que morreram mais de 25 mil poloneses em Katyn. Não, falei 4.500 oficiais. O número de mortos ninguém sabe até hoje, porque as valas foram descobertas. Nosso amigo José Brant. Obrigado, José. As valas foram descobertas antes do término da Segunda Guerra Mundial, em 1944. Aliás, a União Soviética, Stalin, imputou ao exército nazista esta morte. E o próprio Churchill disse o seguinte: a responsabilidade não foi do exército alemão, dos nazistas. A responsabilidade foi de vocês, da União Soviética. Então, esta é a realidade. Mas o que eu tenho, as informações que eu tenho, foram 4.500 oficiais. Aliás, a nata do exército polonês. Aliás, como disse o Bush, fez o Stalin com a nata do oficialato da União Soviética antes de assinar aquele pacto Molotov-Ribbentrop, que determinou a união da Alemanha com a União Soviética naquela época, que foi uma coisa, um escândalo para o mundo, uma semana antes da invasão da Polônia e da divisão da Polônia, porque a União Soviética era inimiga dos aliados. Depois, quando Hitler invade em 1941, invade a União Soviética, os soviéticos apelam para os aliados e se tornam membros do mesmo clã, ou seja, a destruição da Alemanha, que acabou acontecendo isso, que nenhum país pode vencer o resto da humanidade, isso não existe. Bom, a ideia era só dizer que foram 25 mil pessoas que morreram. Mas não, tudo bem. O professor não se contém. Tudo bem. O professor não se contém. Não me contém. Já o Matheus do Partenon disse que tu tá muito bonita com essa blusa cor de beterraba. É verdade. E aí ele pergunta o seguinte, ó: onde está o Gustavo Vitorino, o ursinho pimpão? O ursinho pimpão, às vezes chamado de nenê, registrado como Gustavo Vitorino, está na Expo Inter e lá ficará até o final da semana, ao vivo, em cores, aqui só a partir da próxima segunda-feira. E a Expo Inter, hoje, com essa chuva, aquela lama, deve estar muito boa. Aí, adoro! O cara vai ter que ir em casa botar um cocar, dizer: o meu nome é Toro Sertão. Parou! E é um programa de... Parou! Vai pra lá, programação. E tem que chover, né? Tem que chover. Não, mas agora vamos reparar. Olha, já tem muitas áreas que estão cimentadas, eu estava brincando, com chuva, sem chuva, dá para passear com toda tranquilidade, Então agora é hora de devassa na sua vida. Não, devassa na sua vida não, mas a devassa que eu falo é uma cerveja. Vocês acharam que era vocês acharam que era mais um nome da Operação Lava Jato, uma devassa na sua vida. Não é nada disso. É hora de você que participa do nosso programa através do WhatsApp 9977-7001, 9977-7001, escrever a frase que eu vou dizer agora de uma forma correta, lembrando que a palavra devassa tem que ser com o D maiúsculo, né? Coloca o seu nome certinho e mais o número do seu documento. Pode ser o RG ou o CPF, tá? Aí você vai ganhar de presente do Atualidades Pampa um voucher no valor de R$70 para gastar do jeito que você quiser lá na devassa. E a frase é: com chuva ou sem chuva, com devassa a vida é sempre boa. Com chuva ou sem chuva, vírgula. Com devassa a vida é sempre boa. Ponto. Tá valendo a partir de agora, 9977-7001. É isso? Isso aí, tá? Com chuva ou sem chuva, vírgula. Com devassa, a vida é boa. Isso que eu disse? É sempre boa. É sempre boa. Tá? Que coisa horrível, pessoas não politizadas que confundem o social com o assistencial. Visão triste do que seja administração pública. Foi essa lavanderia motivacional do Lula que originou esse pensamento. Eu sou negro, pobre e não preciso disso. Paulo Sérgio de Alvorada. Parabéns. Muito bem, ó, já temos o vencedor. Oba! Com chuva ou sem chuva, vírgula, com devassa, a vida é sempre boa. Muito é isso? Bem, é isso. Fabiano Rodrigues. Fabiano Rodrigues. Parabéns, Fabiano. Parabéns, Fabiano. Não perca mais o seu tempo, já temos aqui.
Notícias, Carla Krieger ou Armando Burdi. Eu quero fazer uma observação sobre o e-mail enviado pelo senhor... Esse agora que eu falei? Que fala sobre o assistencialismo. Eu parabenizo pela postura, até pela coragem de publicamente manifestar essa sua opinião, porque ela é minoritária. A maioria da população acha que o Estado tudo pode, tudo faz, sempre tem dinheiro sobrando, não tem problema nenhum. A maquininha está girando. A maquininha dos juros, eu quero dizer. Porque a nossa dívida assustadora, eu vou daqui um pouquinho acessar o jurômetro, que deveria ser uma consulta diária dos brasileiros que acham que está tudo correndo às mil maravilhas. Não, esse negócio de dívida não existe. O Estado pode se endividar, inclusive alguns candidatos, mesmo nas eleições municipais, já nem falo nas eleições gerais, para a presidência da República, governo do Estado. Não, tem que endividar mesmo, o Estado tem que gerar, tá? Sem avaliar absolutamente nada sobre a qualidade da aplicação desse dinheiro. Agora, nas eleições, eu vejo muitos candidatos para as eleições municipais da prefeitura dizendo, não, o Estado é gerador da produção e tal, nós temos que nos endividar. Rolar a dívida, neste momento, representa quase o triplo da dotação do Ministério da Saúde para todo ano. Isso é uma coisa justa para a população que paga impostos? Claro que não é. Adoro o programa de vocês. Assisto sempre. Matheus Rangel, de Novo Hamburgo. Marni, os aniversariantes... Hoje temos muitos, né? Vou procurar ser o mais sucinto possível. O primeiro dos aniversariantes, o grande filósofo e médico inglês John Locke. John Locke cria, na sua época, no século XVII, uma mudança no conceito dos ingleses. Ou seja, o poder deve ser de todos e não do absolutismo. Os reis, né, como a rainha Elizabeth I, era absolutista. Segundo a minha musa, Ingrid Bergman, que morreu aos 67 anos, Casablanca, Intermezzo e tantos outros filmes maravilhosos. Ingrid Bergman, talvez a mulher mais linda da história do cinema e mais competente. O George Montgomery, outro ator, está de aniversário hoje. Consuelo Velázquez, que foi autora daquela célebre canção Bésame Mucho. Eu acho que não há quem não conheça, né? O Bésame Mucho, né? Magda e eu vamos fazer um dueto ainda sobre o Bésame Mucho. Bésame Mucho, Bésame Mucho. Foi a música daquela época da ex-ministra e tal, né, que dançava lá. Bernardo Cabral. Isso, Bernardo Cabral e Zélia Cardoso. Ele era chamado de o Boto Tucuxi, porque o Boto Tucuxi, ele seduz todas as mulheres, né, ali. Teve um filme que o Richelli fez. O Boto. Que era o bicho vinha, o peixe se transformava num homem e seduzia a mulher do pescador na aldeia. E os pescadores iam matar o boto. E também de aniversário hoje, um dos grandes heróis dos Estados Unidos, que está vivo até hoje, o senador John McCain, né? O republicano John McCain, uma figura fantástica, foi realmente torturado, preso na época, na guerra que ele participou. Do Vietnã. No Vietnã, ele tinha apenas 31 anos, filho de um grande almirante, um dos homens mais condecorados da história dos Estados Unidos, o grande senador John McCain. Também de aniversário hoje, ele, Michael Jackson, mais outro virginiano. Isso acho que nem precisa a gente falar do Michael Jackson, né? Quem é que não é fã do Michael Jackson? Vendeu mais de 1,5 bilhão de discos no mundo. Só o Thriller aquele vendeu mais de 100 milhões. Eu vou repetir, 1,5 bilhão de discos no mundo. O Cássio Gabus Mendes, esse excelente ator, que hoje completa 55 anos de idade, é uma grande atriz mexicana, Lucero, não sei se vocês conhecem, talvez não conheçam, mas é uma das mulheres mais lindas da televisão e uma das melhores cantoras do México. E, finalmente, a Luana Piovani, que completa 40 anos recentemente separada, né? Pois estava separada, não estava? Não está separada, segundo as fofocas. Boa noite, pessoal querido. Por que não ela adora, né, uma fofoca. Ela adora. Briga com todo mundo. Por que não se fala na construção de novos presídios? Pergunta o Marco de São Leopoldo. Até falam, né? Mas que não tem nada de concreto, né? Compete as verbas para a construção de presídios competem com as verbas para a construção de escolas, de hospitais, de postos de saúde, de delegacias de polícia. É uma briga. Eu costumo dizer que o lobby da segurança pública, pelo menos aqui no Estado, é um lobby fraco. Apesar de alguns deputados estarem identificados
com a causa da segurança pública, deputados que todas as sessões, as terças, quartas e quintas sessões plenárias, vão à tribuna, fazem acusações, fazem denúncias nas comissões técnicas que se reúnem pela manhã, as terças, quartas e quintas-feiras também batem na mesma tecla. O problema é a falta de dinheiro, né? Gostaria de saber quantos bandidos o dinheiro vai muito para um lado e vai pouco para o outro, né? Bom, desculpe te interromper. Parece que agora, diante do clamor público, e por isso que eu digo, quando a população se mobiliza e cobra, algum resultado surge. E é esse que nós constatamos no final de semana. O governo está dizendo, nós vamos tirar de algum lugar para suprir a necessidade de contratação de brigadianos. E não daria para fazer assim, uma força conjunta entre o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e também o Poder Executivo para concluir o presídio de Canoas? Eu acho que sim. Boa ideia. Essa é uma ideia, né? Abre um pouco. Está lançada a ideia aqui do Atualidades Pampa, da Carla Krieger. Gostaria de saber quantos bandidos foram presos na blitz de sexta passada, feitas em Porto Alegre. É um grande número de agentes públicos, inclusive a brigada, para prender bêbados e PVA atrasado. Neste momento onde a segurança está precária, não seria melhor destinar esses recursos e pessoas para a segurança pública? Diz Marco Severo. Tens toda a razão, Marco Severo. Aqui um policial indignado, eu estou lendo rápido porque agora o nosso programa termina mais cedo por causa do horário eleitoral, né? O Lálio, recebi o Cebolinha. Boa noite, meu nome é Arthur Borba, sou tenente da Brigada Militar. Preciso dizer que apenas a pena de morte pode amenizar e amedrontar um pouco a bandidagem. Não voto em mais ninguém enquanto aquele bando em Brasília não mexer na Constituição e alterar nossas leis. Para mim, todos os políticos são culpados pelo caos no país. E não é só culpa da Dilma, como é moda dizer. Todos os partidos são culpados. Pena de morte já. Magda, localizei aqui no jurômetro que aponta, que registra o valor pago pelo governo federal para rolar a sua dívida. Eu falei em dívida, precisava apontar o que nós pagamos desde o primeiro minuto do dia 1º de janeiro. 278 bilhões de reais só de juros para sustentar a dívida do governo federal. Sem amortizar? Não, nada. Não, aqui não tem amortização. Então, 270... Eu vou fazer só uma comparação. 272 bilhões o governo federal já pagou na forma de juros. Qual a arrecadação do governo do Rio Grande do Sul prevista para 2017? 30 bilhões. 30 bilhões para sustentar o estado inteiro durante um ano. Em 8 meses... O governo federal já pagou 278 só de juros. Isso significa o resultado da política de endividamento que há décadas é consagrado no país. Não há lugares para os presos, então empilhem o povo de bem que não tem nada a ver com isso. Tem criminosos... Tem que fazer os criminosos sentirem a pressão. Juliano Escher, de Santa Maria. E pena de morte, boa noite, mas pena de morte já existe para nós que somos do bem. E pior é que isso é verdade. É exatamente isso aí. Estratégia do governo estadual. Fala, Sebastião disse que a tua blusa não é beterraba, e sim berinjela. Corrigiu. É berinjela. Não sei se é berinjela, se é beterraba, igual vocês confundiram. Assisto sempre, hashtag Paro Tudo. Atualidades Pampa, vai um beijo especial para Viviane do Sarandi e para o Paolo Zan. Muito bem, beijos para todos vocês que nos assistem. O Mari tem toda a razão com relação ao número de mortos de oficiais em Catim. E que existe um filme... Deixa eu ver se eu consigo falar aqui. Não está abrindo mais. Agora não abre mais nada, o horário político já está no meu calcanhar aqui. Deixa eu ver. O Mari tem toda a razão com relação ao número de mortos de oficiais em Catim. E que existe um filme muito bom sobre o massacre. José Brandt. Dá para falar 10 segundos na seleção? Não, 10, fala. Na seleção brasileira, eu perguntar será que a seleção brasileira se classifica, Chicão? E lá em quinto? Não, ela vai fazer mais um jogo da eliminatória. É um jogo difícil, eu acho que o Brasil vai jogar até trazer um empate bom. Pra te ver como é que tá o Brasil, né? O Brasil está em sexto lugar. Se terminasse hoje, estaria fora da Copa. Beijos, amanhã a gente volta logo depois do Jornal da Pampa. Tchau, tchau. Tchau. Até lá.